Bem-vindos aí ao Conexão Jet, episódio 3. A gente vai falar hoje sobre oportunidades para desenvolvedores em blockchain. Vai bater um papo bem legal aí com o Cripto Sincero, o Zé. Muita gente já conhece ele, mas para começar, né, queria começar apresentando, né, o Zé aí. O Zé pode se apresentar para a galera. A maioria aqui com certeza já te conhece, Não, mas vamos pra sinta-se cima. livre. Top. Cara, de novo, obrigado aí pelo convite, tamo junto. Vocês são duas pessoas que eu já admiro aí pela transparência, pelo posicionamento, muito antes de Gito, muito antes de, enfim, do que a gente vai bater papo aqui, né? Projetos são feitos de pessoas. Se as pessoas sabem escolher as pessoas certas, então o projeto tá no caminho certo. Então, eu acho que a Gito tá no caminho certo. Bom, meu nome é José Santos, eu tem uma história aí com empreender, né, trabalhar também, que começa muito cedo. Não vou me estender muito nesse sentido, porque eu quero chegar na parte onde a gente compartilha aí uma visão, assim, que pode agregar valor mesmo, né, para quem está buscando aí, entrar nesse universo. Não é um universo fácil, mas é um universo possível e talvez hoje, mais do que em qualquer outro momento na história, com esse boom de ferramentas de IA, né, e também a demanda que vai surgir cada vez mais por blockchain, até por conta de uma, né, da criação de regras, legislações, da pavimentação do mercado cripto. Eu sei que o momento atual não é o momento mais, vamos dizer assim, bullish, né, porque o mercado olha muito preço e olha pouco, construção, olha pouco, né, exatamente essa questão de legislação, mas quando isso acontece, a indústria ela começa a se moldar para não perder, né, as oportunidades que começam a surgir também. Bom, a minha história ela começa muito cedo, porque eu perdi meu pai quando eu tinha 14 anos e na minha família eu sou o único homem, então eu tive que amadurecer muito rápido e aí eu tive que, né, trabalhar muito cedo, o que foi muito bom para crescimento assim, tal, profissional. Mas eu, né, tenho aí uma história que eu já tive alguns CNPJs, já quebrei algumas vezes, então eu sei a dor, né, de criar um negócio, a dor de você ter uma expectativa, as coisas não acontecerem como você gostaria que acontecesse. Eu, hã, eu comecei minha história assim, cara, ali por volta de 2008, 2007, 2008, quando eu jogava muito um jogo que era jogos online, né, lan house, também, e eu era muito bom nesse jogo, inclusive eu fiz parte do time do Brasil, só que na época não tinha, olhares para esse mercado, né, eu tô falando de Dota. Não sei se alguém, eu acho que a galera deve, né, Dota todo mundo conhece, né, Dota, enfim, é muito Todo mundo conhecido, conhece mas, isso. Sim. inclusive o BRTT que se parou de jogar também no LoL, ele era do meu time no Dota na época, A e gente já falou muito enfim, e a sobre gente isso, né, jogava Zé? junto. Você já me contou essa história aí, porra, do caralho. E eu gosto de contar isso, cara, porque eu sei que a geração atual é uma geração, que gosta muito de jogos, gosta muito, né, e eu acho que você ter a skill de já vai fazer sentido tudo que eu vou falar, tá, mas é importante comentar sobre isso. Mas assim, dando continuidade, na época não tinha muito investimento nessa indústria de games, e bom, eu tive que, né, começar a me mexer. Eu abri uma empresa que era voltada a montar sites, não deu muito certo, passaram a perna em mim, 2 caras que eram desenvolvedores, e eu era mais captador. Depois eu montei um outro negócio que era relacionado a suplemento alimentar. Esse deu muito bom, só porque na época o dólar era menos de dois reais por dólar, o IOF era 0,38. Eu lembro de cabeça isso, porque me dá uma dor ver o preço e o imposto que tem hoje. E o preço que eu pagava em um suplemento, o quanto que tem que pagar hoje para você ter, enfim, um suplemento ali simples, né. Mas enfim, cara, e aí deu muito bom, tal, só que eu era muito imaturo para negócio, né, e aí depois eu comecei a ter alguns problemas e eu parei e fui fazer outras coisas. Aí eu fui para a área acadêmica, eu tenho formação, eu tenho 2 graduações, eu tenho um MBA,
tudo voltado à tecnologia, tudo voltado e focado muito mais na área de analytics, de data analytics. Eu trabalhei um pouco mais de 10 anos aí com multinacionais, em empresas de data analytics, então desde Google, Dell, Motorola, John Deere, em diferentes, indústrias, até que eu comecei a ter um burnout, né. Eu comecei a ter um burnout porque, eu cuidava de um time de analytics, eu não ganhava, o equivalente para estar fazendo o trabalho que eu fazia, chegava muito cedo na empresa, saía muito tarde da empresa, não tinha muito tempo, e eu comecei a ver que onde eu estava, né, eu não estava vendo tanto crescimento, por mais que eu me dedicasse mais e mais e mais. Foi aí que eu comecei a participar de hackathons, para poder conhecer pessoas novas, me conectar com essas pessoas novas e talvez ver outros horizontes que tem de possibilidade no mundo, né. Então, nesse momento ainda era Web 2, né, tudo aqui que eu estou falando ainda é modelo Web 2, tá, ainda não tem a presença de blockchain. E aí, cara, eu comecei a, né, no meu último MBA que eu fiz, ele foi em 2019 que, eu terminei, eu tive aula com o Fernando Urich, né. Então o Fernando Urich foi muito importante por passar uma visão para mim. Meu primeiro contato com cripto foi em 2012, quando eu, vendi armas do Tibia, jogava Tibia também no passado, e eu vendi as arminhas do Tibia, e o cara não queria me pagar por outro meio, que não fosse cripto, eu tive que aceitar então Bitcoin. É duro, né, dizer eu tive que aceitar, hoje aqui nessa indústria, né. E aí eu aceitei o Bitcoin e vendi no mesmo período, porque para mim não fazia sentido. Todo mundo ao meu redor, que eu perguntava e comentava sobre, falava que aquilo era a nova Telex Free, falava que aquilo era uma pirâmide. Na época estava bombando Telex Free 2012, né, conexão VoIP, todas aquelas coisas lá. Chama um amigo, põe um familiar, né, e aí vai metendo, né, as vendas lá dos negócios digital lá que, enfim, foi uma pirâmide. Bom, na época eu não conhecia Daniel Fraga também, então não tinha referência, né, minha referência era o meu círculo de amizade, aí já fica o insight. Eu sei que tem umas coisas que a gente lê às vezes, cara, a gente não dá valor, né, a gente acha meio papo de coach, né, aquela história do as 5 pessoas mais próximas de você é um reflexo de você mesmo, né. Mas isso é um fato, tá. Eh, eu tinha muita gente que, enfim, cara, pensava e olhava para uma perspectiva e às vezes eu estava, né, sei lá, numa lan house mesmo, e aí eu estava vendo, colegas que estavam em diferentes níveis, sociais, né, e o Brasil, infelizmente, a gente tem uma segregação muito grande, né, de questão eh, de parte financeira, né, cara. É muita gente que está numa situação X, outra na Y, outra na, né. Então, na lan house eu meio que me conectava com pessoas de diferentes, eh, realidades, tá. Então eu conseguia ali abrir um campo de visão, né, ali eu tinha a oportunidade de entender por que que as pessoas, né, buscavam coisas diferentes, pensavam coisas diferentes. E aí, cara, foi lá que eu conheci, por exemplo, o Caio Vicentino, que o Caio Vicentino, ele é um amigo meu, já faz há muito tempo, né, antes mesmo de cripto, antes de ele criar conteúdo de cripto. Eu sou de Fortaleza, Ceará, eu nasci no Ceará, sou cearense, hoje moro em São Paulo, né, no estado de São Paulo, mas, em 2019 também fazendo esse MBA que eu tive aula com o Fernando Urich, ele falava sobre a história do Bitcoin, ele tinha lançado um livro, e e aí, cara, o Caio ficava gritando lá no Instagram, falando de DeFi, porque ele tinha se tornado embaixador da MakerDAO. E aí, assim, agora a gente tem aqui a galera puxando, né, Gito. Então, por que que eu acho que é importante comentar essa história com vocês? Porque às vezes as coisas, o que vai abrir teus olhos, o que vai te mostrar, cara, uma oportunidade, às vezes ela tá passando na nossa cara e a gente não consegue enxergar. Então, eu tô contando essa história narrando mesmo, para vocês entenderem como que foi essa minha jornada, né? E como que, graças a Deus aí, eu tive algumas oportunidades que mudou, não só a minha visão, né? Não só a questão, eh, de mudar de carreira, né. Eu larguei uma carreira que eu tinha mais de 10 anos, e não é uma carreira qualquer, é uma carreira que é muito atual, né, você falar de dados, análise, pra vir para full cripto. Não que eu não use tudo isso a meu favor, tá, também já vou dar detalhes sobre isso.
Mas a questão é, o fato de eu ter conhecido o cara lá da Lan House, jogando um Dota, um CS, enfim, né, e ter mantido ali algum relacionamento, esse cara depois, né, cresceu, eu também cresci, por, né, avenidas diferentes, cada um seguindo sua vida, e esse cara estava ali falando de cripto, eu não dava atenção para ele. Fui dar atenção porque meu professor da faculdade falou de Bitcoin, eu achei interessante o como ele apresentou, mas ainda não me chamava a atenção, porque Bitcoin por Bitcoin, tu entra naquela parada de ethos, né, da parada do cypherpunk, que é legal, tal, você aprende sobre a história do dinheiro, aí tu começa a dar valor sobre a questão de inflação ou moeda que não é inflável. Enfim, tu começa a aprender muita coisa. Só que o que realmente, né, fez brilhar meus olhos foi a questão de contrato inteligente. Por quê? Porque contrato inteligente é programabilidade. Programabilidade, eu já venho de uma área de tecnologia. Então, isso acabou que facilitou muito, né, eu usar toda aquela skill em um período que a galera estava engateando e eu estava olhando ali que dava para começar a fazer web scraping usando, né, Python ou, enfim, uma própria ferramenta de BI você fazia web scraping na época. Quem pegar meus primeiros vídeos lá no YouTube vai ver que eu fazia esse processo. Eu criava uns relatórios, uns dashboards, cruzava muitos dados para ver se eu encontrava algum gap, né? Tipo assim, por exemplo, DeFi. Pô, quero montar uma pool de liquidez. Antigamente não tinha V3, era full range, né? Era só era V1 e V2 ali. Mas naquela época eu já estava buscando ver se não tinha algumas oportunidades de montar pools, né? Em relação a alguns momentos do mercado que tinha mais atividade on-chain, tinha mais volatilidade. Eu não acabei não encontrando nenhum alfa assim, mas aquilo acabou fazendo com que eu ganhasse, por exemplo, o airdrop da Uniswap. Por quê? Porque eu estava fuçando, eu estava mexendo. Então o fato de eu estar A clicando. questão de ser curioso, né? Buscar sempre ser curioso. Exato, cara, né, e aí é uma outra característica. E assim, atualmente a gente tá vendo que o mercado de trabalho tá ficando muito difícil, então, você tem que ser curioso, porque muitas das oportunidades que eu mesmo peguei na minha vida, não foi por alguém me falar, não foi por alguém, eh, abrir uma porta assim, tem muitas pessoas que abrem portas, é verdade, mas assim, parte muito mais de você do que de uma terceira parte, tá? É muito mais e é coisa boba, né. É você estar no evento, é você fazer uma amizade, é você conversar com a pessoa. Veja, eu comecei falando lá da lan house, né. Então a história, às vezes, ela vai se conectando durante a sua jornada na vida, e não, especificamente, em um ou outro momento isolado. Então as coisas elas se encaixam, mas primeiro tem algumas características que é importante trabalhar para que lá na frente isso comece a fazer sentido. Uma delas é ser curioso. Uma outra é ser positivo, né. Tem aquele outro papo de coach também, né, que a energia que tu vai gastar para ser negativo e positivo é a mesma, então seja positivo, né. Pô, Eh pô, Zé, maravilha, irmão. falei. Eu acho, assim, eu conheço grande parte da tua história, a gente já se conhece aí há uns anos, né, cara? Eu, quando comecei a criar conteúdo, tu é um cara referência pra mim também. Eu vi como tu tem essa visão holística das coisas, né, de vários ângulos, né, de comunidade, de tecnologia, de infraestrutura, de gestão. Isso porque tu não comentou aí a era do e-commerce, né? Que é uma era que a gente passou junto também. Eu tenho alguma história parecida com você. Ao invés de Dota foi Warcraft 3. A gente já conversou sobre isso, né, cara? E a era do e-commerce, que é uma era que eu gosto muito de trazer para o dia a dia, né? E você estava falando aí da gente enxergar oportunidades, né? De você estar visão, você gosta muito da frase aí para evitar distrações, né, cara? Eu concordo, e é por isso que a gente até fala que nesse mercado do jeito que tá, fica mais fácil de você encontrar bons projetos, boas oportunidades, né? Ter essas percepções que você falou aí mais aguçada, não por mérito seu, no nosso no caso, mas por seleção natural do mercado mesmo, né? O mercado está mais quieto, a gente consegue automaticamente, né, ser bombardeado com menos informação, e quem está nesse space aqui é um exemplo. E trazendo já para o nosso papo aqui, irmão, nesse papo de oportunidade, de visão, né? Você é um cara aí como tudo, todas essas áreas que você já passou, principalmente de tecnologia, trabalhou muito com research também, né, cara? É um cara que está muito antenado em IA, em vibe coding. A gente quer trazer um pouco disso aí. E sei que você é um grande fomentador também dessa indústria de cripto, de Web3, né? De empreendimentos on-chain, a gente bate muito papo sobre isso. E é por isso que, independente de Chain 1, Chain 2, Chain, né? A gente aqui é Chain agnóstico, mano. A gente é a favor Uhum. de business e de colocar as coisas on-chain, né? Tecnologia.
Claro que o nosso direcionamento aqui é muito mais falar o que a Solana tem diferencial, é por isso que a gente está aqui, né? Mas, assim, dentro desse molde, cara, te perguntar aí, uma das perguntas que eu mais recebo hoje em dia são, assim, alguns devs de Web2, né, inclusive de amigos, familiares, que muitos me perguntam, né? Ah, mas como é que eu começo? Né? E qual é o meu maior obstáculo? E aí eu queria ouvir de você, cara, com essas facilidades que você enxerga aí de vários ângulos, como que você responde, por exemplo, um dev de Web2 que não tem muito conhecimento, vê oportunidade no mercado e ele quer começar, né? Depois a gente vai falar um pouquinho também do que a Solana faz em prol disso, mas contribui aí com o que você puder assumir. Boa, boa. Aí, mas só para eu vou entrar exatamente nisso agora, cara. Acabou que tu fez essa pergunta, vai se encaixar agora nisso. Por quê? Porque aí, beleza, eu conheci o Caio, papapá, não sei o quê, tava fazendo MBA, né? E aí eu terminei meu MBA e aí eu comecei, cara, a fuçar com cripto, mexer com esses aplicativos, Uniswap, não sei o quê e tal. E nessa mesma época, cara, um pouco depois, ali 2021, começou a surgir aquele boom do DeFi Summer, começou a surgir também um monte de gente vendendo, né, 10x, 100x, sei lá, e aí tu comprava qualquer coisa e realmente tu ganhava dinheiro, porque tudo subia. E aí tu também já não sabia o porquê que tu tava ganhando dinheiro e tu se achava um especialista, né? Né, o único salgadinho do pacote, né? Porque, pô, tudo que você compra sobe, mas na verdade tudo que qualquer pessoa comprava subia, porque a gente tinha saído da pandemia, estava começando a ter uma injeção de liquidez em massa, né? Então, e o mercado era muito pequeno para tudo aquilo que estava acontecendo, essas variáveis. Então, ali eu comecei assim, a criticar. Eu era um hater. E aquilo estava me trazendo energia muito negativa. Eu ficava em Instagram e aqui também no Twitter, comentando com essa galera que estava vendendo a parada de não sei quanto X e bababá. E, na verdade, você ganhava dinheiro de qualquer jeito, né? Não precisava disso. Mas só que aquilo me irritava, porque eu sabia que não era bem assim, mas eu comecei a parar de fazer isso. Por quê? Porque só estava trazendo energia negativa, cara, e assim, aí volta na frase que eu falei, né? Se é para ser positivo ou negativo, é melhor tu ser positivo, porque é o mesmo, né, custo energético. Então, eu comecei a falar de cripto em um grupo de WhatsApp para amigos, tá? Não tinha monetização, não tinha nada. Eu tinha meu trabalho normal. E nessa de falar em WhatsApp, começaram a me indicar para outras pessoas que queriam entender, por exemplo, coisas básicas, como fazer custódia, como comprar Bitcoin e mandar para uma wallet. Coisa muito básica, muito simples. Que eu acredito para vocês sejam simples, porque vocês já estão inseridos na indústria, já devem farmar airdrop, enfim. Mas naquela época era uma coisa, cara, pô, caraca, consigo levar meu dinheiro para outro país comigo, né? E aí eu comecei a ensinar pessoas, e aí porque eu era muito crítico, a galera deu o nome de Sincero. Sincero não foi eu que defini, né? Foi a turma desse grupo, que é quem tá comigo até hoje na comunidade, inclusive. E essa turma, né, inclusive eu fiz um airdrop para eles de um NFT vitalício, porque como eles acreditaram em mim no início, eu quis trazer eles comigo, né? E a gente tá aí até hoje. Enfim. E aí, assim, cara, o fato de eu começar a criar conteúdo e falar as coisas, mesmo sem monetização, me fez conectar com outras pessoas, que eu cheguei até um cara que é o Gilberto, ele tem uma Venture Capital, e ele me convidou para ser advisor dele de cripto. E ele é um cara que tem um grupo de investidores, eles querem investir em cripto, e eu comecei a fazer pesquisa dos projetos que eles iam investir e passar tudo detalhadamente, os pontos de. E aí eu tenho todo esse background corporativo, então para mim não foi um desafio criar relatório, criar gráficos, etc. E aí eu comecei a fazer isso. Ô, Zé, esse Gilberto foi o que a gente conheceu lá no Merge agora? Foi. Ah, Aham. tá. Beleza. É. E aí ele também já me conectou para outras pessoas. Depois eu estava sendo advisor de duas VCs, um que era de comunidade de médico, né? E o outro que é comunidade de investidores mesmo, uma galera que já é CEO ou já é diretor financeiro de algumas multinacionais, enfim, os caras têm grana e os caras querem investir. E ele reúne a galera só que eles precisam ter um research, para eles entender se faz sentido ou não o investimento. E eu ajudava eles nesse sentido, para cripto, né? E aí as coisas foram, né, se conectando, eu comecei a ir mais em eventos presencialmente, fui me conectando. Naquela época tinha um aplicativo que era Clubhouse, parecido com esse Space aqui que a gente está agora.
E aí, nesse aplicativo, eu conheci o Senra, que também estava começando na época, o Alexandre Senra, que é do Ministério Público Federal. Depois eu conheci também, naquela época, Rossello, que é um cara, pô, dinossauro do mercado, Fábio Botelho, quem mais? Uma galera que já não cria mais conteúdo, que parou no tempo, outra galera que mudou, foi fazer outras coisas, enfim. E aí eu comecei a criar meu canal no YouTube. Por quê? Porque eu participei de um hackathon, a gente ficou em segundo lugar nesse hackathon, e eu tive que pegar uma atividade do que a gente estava construindo, que era uma DAO, e essa atividade era falar sobre airdrop. E aí eu peguei, fui pesquisar no YouTube, ver se tinha alguém falando tal. Os airdrop na época que falava era Launchpad da Binance. Tu depositar BNB ou stablecoin. E aí eu fui pro conteúdo gringo, não tinha muita coisa, tinha um ou outro documento da Bankless na época, falando sobre incentivos, falando sobre airdrop da Uniswap, mas não era um mercado isso aí, porque não tinha, né, essa... Quando eu ganhei o airdrop da Uniswap, não existia essa parada de airdrop. Eu só ganhei e eu nem sabia por que eu ganhei. E quem ganhou também não sabia. A coisa começou a virar a chave, tu começou a entender que isso era um braço, uma extensão de cripto. Depois, com o tempo, quando eu comecei a ver que tinha vários airdrops. E eu falei, porra, isso aqui é uma mina de dinheiro, meu amigo. É uma máquina de imprimir dinheiro. Todos os projetos precisam de usuário, tal, atenção, não sei o quê. Eles dão token, ganha, né? A base de usuários, bababá. E aí eu parei tudo da minha vida e fui só fazer isso, né? E aí, enfim, tive muita felicidade nesse sentido, em termos de resultado financeiro mesmo. Eu criei comunidade, comecei a ensinar pessoas a como fazer esse processo, e aí eu fui crescendo, aí eu comecei a buildar também produtos. Então, hoje a gente tem aí alguns produtos, eu posso comentar aqui, alguns monetizados, outros nem tanto. Alguns as pessoas conhecem, alguns eu nem comento, porque é B2B, é para institucional. Por exemplo, a gente tem um produto que está lá em Londres hoje, que é de uma plataforma no estilo One Stop Shop para atender institucional. E aí essa plataforma, né, ela tem uma boa latência, um bom throughput, e os traders, né, de alguns fundos de investimento usam essa nossa aplicação. Enfim, cara, aí eu comecei a participar de hackathon, ganhei hackathons, aí eu fui convidado para dar aula em MBA, em 2 universidades, onde eu falo sobre tokenomics, análise de fundamento, e também airdrops. Não existe no mundo inteiro uma classe de airdrops a nível MBA. No Brasil a gente tem, e fica na Trevisan. Então, quem jogar depois no futuro no Google, né, mesmo de outros países, vai encontrar isso, e a gente, porra, começa a marcar um território legal aí do ponto de vista de país mesmo. E aí, cara, é isso. Aí, assim, vamos lá. Tu tinha comentado sobre a questão do quê, ô Diego? Eu tinha comentado, porra, mano, do caralho, né? Eu já conhecia só, finalizando aí do caralho, essa sua história, e uma coisa que a gente se aproximou muito, eu acho, Zé, pelo menos, né, pra mim, é que quando você veio da área de... Não tinha muita gente de gestão em cripto, né? Era uma coisa assim, só tinha maluco mesmo, cara. 6 anos atrás aqui era só louco, né? Aí foi diminuindo. Você vê daqui a 6 anos, até os nossos papos de outros almoços de gente que a gente já participou, sobre como cripto, o Uhum. mercado vem amadurecendo, né? Então, acho maneiro a gente ver esse contraste, né, mano? Você é um cara que eu acho que traz bastante desse contraste. Você estava no MBA falando sobre research, análise e sobre airdrops, né? Sobre, claro, atrelado a assuntos acadêmicos, como marketing, CAC, né, etc. Isso. Então, pô, bacana demais, irmão. E, mano, dentro dessa tua visão mesmo, exatamente por você ser um cara que passou em diversas áreas, né, tanto de gestão como mão na massa mesmo, com comunidade, com projetos, a gente está vendo um multi muito forte para construção, para desenvolvedores, né? Hoje em dia, a infra que você tem em cripto já permite com que a gente faça esse tipo de promoção, de busca. Por isso que a Gito está aqui também, né? Por isso que a gente está aqui, uma das nossas principais missões, e alinhar isso com a comunidade. É esse mundo de opções, de oportunidades aí, cara, que estão vindo para Web3, para cripto, né? Para blockchains. E eu tenho uma visão, cara, muito de que a maioria dos dApps que a gente tem na Apple Store, na Play Store, vão estar on-chain, sabe? A parte de AI, de inteligência artificial que vem se acelerando, de vibe coding, nessas plataformas. Então, um termo que você gosta muito de falar também é deflação digital, né?
Inclusive, esse é um assunto Uhum. muito interessante, que é exatamente o custo do digital, da inteligência ficar mais barato e aplicações se tornarem commodities, né? Porque há 10 a 15 anos Exato. atrás, na época do e-commerce, o ativo era o site, né, mano? Para você montar um site era muito Uhum. caro. Eram poucos profissionais da área, como são poucos em blockchain. Então a IA está vindo muito nesse molde e eu acho que quem está aqui nesse momento, nós aqui, a gente está diante de um ponto de inflexão muito grande, de virada de chave mesmo, de algo disruptivo, que vai ter uma inundação para praticamente transformar, cara, o sistema, o mundo, o Web 2 em cripto, em Web 3, em blockchain. Então, eu queria que você falasse um pouco mais, cara, de como os desenvolvedores podem aproveitar desse molde, né, dessa evolução tecnológica, qual é a sua visão de diversos ângulos aí pela sua história nessa indústria, como que você pode dar os conselhos iniciais aí e falar dessa oportunidade para esses desenvolvedores? Show. Cara, eu acho que tem muita gente dormindo no ponto, de modo geral. Eu acho que as pessoas não abriram os olhos ainda e não entenderam que, assim, cara, daqui pra frente, vai ser tudo guiado por IA, agentes de IA e blockchain. E tem pouca gente que tá preparada para isso, tá? E eu falo isso porque quando eu vou para os eventos lá fora mesmo, às vezes eu não tenho quem indicar, cara. Eu não tenho quem indicar para algumas posições. Por quê? Porque eu não sei. Eu não tipo assim, não tem gente com perfil, cara. Às vezes o cara tem várias características, mas sei lá, falta um pouco da parte comercial. Às vezes o cara tem todas as características, mas falta um pouco de entender realmente o que que é DeFi, ou o que que é cripto, ou os caras têm tudo, mas daí, pô, o projeto precisa de alguém que fala inglês. Então, cara, é assim, Nunca e isso, teve cara, tanta oportunidade, tão pouca gente preparada, né? exato, cara. E de um lado eu entendo, porque o mundo tá muito doido. De um lado, né, tem essas variáveis aí desde o Covid, né, cara? Pô, o Covid mudou muito o comportamento, teve aí um distanciamento social, o que, humanamente falando, isso não é bom. Eh, que é a minha crítica, né, também ao avanço tecnológico. Eu sou um cara de tecnologia, mas é a minha crítica em relação ao avanço tecnológico. Mas, ao mesmo passo, cara, também fez, surgir muita oportunidade para quem tá muito assim como o Diego comentou aí, cara, né, nesse lado digital, tem ali um preparo, é curioso. E aí eu diria que hoje, cara, mais importante do que tu saber, por exemplo, eu não sei mexer com IA. Cara, isso não é o maior problema, porque em termos de conhecimento para mexer com ferramenta, a gente está chegando num nível que hoje é muito mais voltado a pessoa ser uma pessoa de confiança, porque hoje está difícil. Você ter pessoas que é de confiança. Tem muito projeto que ele precisa de pessoas de confiança, ele não precisa de pessoas que têm um baita skill. Não, cara. Um cara que tem ali algum tempo já, que a galera tá acompanhando, tá vendo, criando conteúdo, etc e tal. E se você tá acompanhando aqui faz tempo que você tá nessa estrada, cara, minha dica é não pare, tá? Porque pode ser que uma porta ainda não se abriu importante para você, mas é importante você ter a visão que, assim, a de toda essa regulação, toda essa discussão de Genius Act, Clarity Act, isso aí vai fazer com que várias empresas hoje, que elas já estão ali só esperando, cara, essa chave virar, para elas começar a pivotar, tá? E quando acontecer isso vai ser muito rápido. Estudem o que que aconteceu na era lá de 2000. É exatamente aquilo que vai acontecer, vai ser um boom, ninguém vai entender nada, vai ter um monte de gente despreparada, tá? Enfim, e aí vai começar uma corrida. Por quê? Porque a galera vai ver os salários, vai ver as oportunidades, vai ser tudo empresa que está próxima, que está no seu cotidiano, e aí começa a mudar para usar blockchain e etc e tal. Então, o que que o que que eu enxergo assim, cara, de modo geral, tá? De modo geral. Eu enxergo que, é inevitável, você tem que ter um contato com IA, tá, esses agentes, etcétera, até porque hoje, se você tem uma ideia, você consegue criar, uma visibilidade dessa sua ideia, você consegue transformar ela em algo clicável, em algo visual. O humano, ele é visual. Eu posso falar uma super ideia aqui, e aí depois, se o Diego aí perguntar para cada pessoa o que que entendeu da minha ideia, eu tenho certeza que vai ter no mínimo umas 3, 4 respostas diferentes. Por quê? Porque a gente tem níveis, né, e isso é um estudo inclusive, né, que quanto mais, você avança em termos de passar o conhecimento, mais, por exemplo, se eu estou falando aqui, se eu estivesse falando e mostrando alguma coisa, o nível de absorção seria maior.
Se eu estivesse falando, ensinando e fazendo vocês clicar, fazendo vocês sair da zona de conforto de só ouvir, mas também tomar uma ação prática, cara, o nível de absorção seria ainda maior. Então, é muito importante que você, clique, use. Então, não só cripto, airdrop e tal, mas IA também. Por quê? Porque isso vai começar a facilitar a você, por exemplo, quando for fazer um pitch nesses hackathons, enfim, né, você conseguir criar algo visual. E, eu acho que, assim, a primeira dica é essa, tá? Eu posso falar algumas dicas aí que mudou a minha, eh, que na verdade, cara, criou oportunidades, tá? Oportunidades que dependia de mim mesmo, eu só não sabia disso. Uma outra coisa que mudou muito minha vida, do ponto de vista de empreender, construir, criar. Um não que você dá pode ser um sim para você mesmo, tá? O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente quer ser muito bonzinho, às vezes a gente não quer dizer não, a gente quer aceitar tudo, só que, cara, tu tem um objetivo, irmão. Tu tem a sua carreira, tu tem né, tu quer chegar em algum canto. Então, assim, tu tem que, né, traçar o que tu quer e durante a tua jornada vai surgir coisas também que vai só te atrasar, tá? Ao invés de fazer avançar, vai te atrasar. E a forma de você, ter clareza sobre se algo tá te atrasando ou não, né, com alguma frequência semanal, mensal, olhar para aquilo que tu colocou como objetivo e falar assim: "Porra, eu tô se aproximando disso ou não? E se eu não tô, por que que eu não tô? Né, por que que eu tô fazendo o que eu tô fazendo hoje? Será que eu não tenho que mudar?", né. Como é que eu mudo? Você se muda conectando com pessoas. Então, Pô, ir em evento falei, Diego. desculpa, Zezão, vai lá, vai lá. Só ia complementar aí que você falou Não, tô falando conectar assim. pessoas, né? Uhum. Essa frase sua me chamou a atenção pro nome do Spaces, né, cara? Que é exatamente Conexão Jet. Que é exatamente essa ideia que você estava falando, da dificuldade que tem. Às vezes você é desenvolvedor, você chegava num hackathon para fazer um projeto, você precisava de um designer, de um gestor de projetos, você precisava pô, de um cara de finanças. É o que o próprio Estevão tá falando hoje no Ideaton do Super Team, né? Pô, se o teu aplicativo ele é de logística, você tem que ter um cara de logística, né? Então, assim, coisas, cara, que quando você torna o mercado cripto, que é isso aqui de blockchain, empresas, essa visão muda. Então, essas dificuldades que você estava falando, e a palavra, quando você falou a palavra conexão, eu acabei te interrompendo aí para dizer para a galera que é exatamente nesse sentido que o Jet quer entrar, que o Super Team quer entrar, que a Gito quer entrar, de conectar não só desenvolvedores. Então, se você é um bom gestor de projeto, um bom profissional da área de gestão, né, de Web2, ou às vezes um bom designer, um bom gerente de marketing, sabe? Essas empresas precisam de você também. Se você faz isso aí, É, com a mão de obra de IA, vai lá, você vai nadar, não, né? e eu ia falar exato, eu ia falar assim, cara, por a gente estar muito no digital, tem até um estudo que aponta que atualmente no Brasil a média que o brasileiro passa em frente a uma tela é entre 10 a 12 horas. Isso é de 2022, provavelmente já deve estar aumentado isso aí. Mas em 2022, eu não sei o quanto que tá hoje, eu nunca mais fui olhar isso, mas era entre 10 a 12 horas em frente a uma tela. Então, assim, você ter o face to face, você ter né, a questão ali física, você tem né, isso aí muda totalmente, tá? Totalmente, cara. O nível de confiança, a pessoa vê que isso é real, a pessoa, né, consegue, sentir ali, né, a sua energia, se tu realmente é um cara que tá querendo ir para frente, não, enfim. Então, a questão quando eu falo em evento, não é só ir para um evento e ficar lá olhando as coisas. Por exemplo, tem muita gente que vai para evento, mas o cara vai sem objetivo. Uma coisa que mudou minha vida foi parar de evento só por ir em evento. Hoje, quando eu vou para um evento, eu coloco ali, cara, o que que eu tenho que sair desse evento? Vão ser 2 dias, beleza. Eu tenho que fazer no mínimo 10 conexões. Pra quê? Não sei. Eu tenho que me conectar com no mínimo 10 pessoas. E conectar com 10 pessoas é pegar o Telegram, é pegar o contato, é entender a história, entender o porquê que ela tá fazendo o que ela faz e como que eu posso contribuir com ela. Então, quando eu volto na semana seguinte, né, eu tenho uma agenda. A agenda é o quê? É eu marcar uma call de 15 a 30 minutos. Não marquem call de 1 hora, 2 horas, pelo amor de Deus, as pessoas não gostam. É 15 minutos, cara, e nesses 15 minutos é o teu pitch. Tu tem que falar ali o que que a pessoa, né, precisa, o que que qual que é a dor dela. Então faz uma pesquisa, faz um stalkeamento. Vê o que que é a empresa, por exemplo, aqui eu tô né, no Space da Agito. Beleza, o que que é a Agito? O que que faz a Agito? Por que que ela existe? O que que tá escrito lá no site dela? Qual que é a missão dela? Onde que ela quer chegar? Por que que ela tá vindo para o Brasil? Né? Por que que tem o Caleb, o Diego fazendo esse trabalho aí? Nada é à toa.
tudo tem um propósito, tudo tem, né, uma missão, tudo que é nada é: "Ah, vamos só gastar dinheiro", não é assim. Também é business, também é negócio. Em cripto tem uma frase do Chris Dixon, da Andreessen Horowitz, que ele fala que cripto são 3 pilares. Isso também muda muito, tá. Isso aí mudou minha vida especialmente. É claro que algumas vezes você vai estar focando mais em um pilar do que o outro, mas talvez, se Deus quiser, você vai chegar num ponto que os 3 vai fazer sentido. Mas cripto, ele é muito mais do que só moedinha, 10x, etcétera. Cripto é sobre impacto social, você, né, muda comportamento humano quando você resolve uma dor, quando você cria uma aplicação, né, quando o blockchain e o tal né, do Cypherpunk Dream, ele não é só um Cypherpunk Dream, ele é um problema que a gente teve na sociedade, né, e aqueles doidões da internet, lá no passado, eles ficaram revoltados. Eles queriam resolver essa dor. Então nada é à toa também. Tudo é uma história, tudo é uma construção. Tem até um estudo aí que fala que o Bitcoin, ele já é uma criação de mais de 50 anos, né, ele não é de agora 2008, 2009 para cá, né, ele é uma coisa antiga que ele veio se desenvolvendo, evoluindo, teve outras moedas e tal, e a gente chegou onde a gente está hoje. Então assim, impacto social, impacto financeiro, porque você muda completamente as finanças e como elas, né, funcionam, e o tecnológico, né. Então, cripto basicamente são essas 3 coisas, tá. Financeiro, tecnológico e social, né. E aí quando você pensa em qualquer coisa, você pode ter certeza que se um projeto, ele tá aspirando, ele tá olhando para esses 3 pilares, cara, é um projeto relevante para você dar atenção, tá. Então, assim, tu foi para o evento, fez as conexões, semana seguinte, cara, tem que ter agenda, tem que ter reunião. Na reunião, 15 a 30 minutos. Nesses 15 a 30 minutos, estuda o que que a pessoa faz, o que que é daquele negócio, porque, assim, tu já teve o contato face to face. O teu nível de atenção, aquela pessoa vai te dar uma atenção que ela não vai dar para ninguém aqui no X. Aqui é um estádio de futebol. Tá todo mundo lá com suas camisetas, com não sei o quê, saiu do estádio é pancadaria, é que não sei o quê, não concordo contigo e blá-blá-blá, e, né, e a banda toca. Quando tu se conecta com a pessoa no evento, na semana seguinte, ela não vai te dar atenção como sendo uma pessoa do estádio de futebol aleatória. O meu DM aqui tá cheio, de vocês também deve estar cheio, né? Alguns scam, alguns, né, engenharia social tentando roubar teu dinheiro. E aí, no meio disso, tem algumas pessoas reais também, né? Que aí tu não sabe se é scam ou se não é. E aí tu acaba nem dando bola também, porque, enfim, tá no bolo, né? Eh, então, assim, cara, essa dica, ela pode parecer simples, besta, mas isso muda totalmente o jogo, tá? Foi no evento, tem que ter objetivo. Tu faz o que hoje? Tu não faz nada, mas tu quer fazer uma transição de carreira, então tu já tá fazendo alguma coisa. Tu tá buscando uma transição de carreira. O que que tu tem de background, né? Tu sabe falar inglês? Tu já mexeu com a ferramenta de IA? Tu sabe farmar airdrop? Tu sabe mexer com DeFi, montar uma pool de liquidez? Sabe explicar para alguém isso? Não sabe? Começa a explicar, cara. E aí, a melhor coisa para tu começar é as pessoas mais próximas. Por quê? Porque elas vão ser as que mais vão te ignorar. Aí, de um lado, você vem pra internet, tem um monte de doidão aqui falando das coisas, tá tudo fazendo sentido. Aí você volta pro lado, olha pro teu vizinho, pro teu amigo, fala da mesma coisa, ele te ignora, fala que é pirâmide. Isso é excelente. Por quê? Porque vai te mostrar que tu tá na bolha errada. E aí também é outra coisa. É importante também tu ter em mente aí, cara, que as oportunidades elas vão continuar surgindo, independentemente de opinião. E quanto mais tu tiver aí com a tua mente focada, né, em ir nesses eventos, ter esses contatos, tu foi hoje num evento, daqui uma semana, 2, tu vai no segundo evento. E o Brasil, incrivelmente e muito bom, né, que tá acontecendo, que tá rolando muito evento. Então no segundo evento que tu vai se conectar talvez com a mesma pessoa que já te viu no primeiro evento. Sabe o que vai acontecer? Ela vai começar a se acostumar com você. Vai chegar um momento que tu vai fazer falta. Deixa eu te falar uma coisa, hoje eu tenho contato de fora, de Singapura, da Coreia do Sul, de Hackathon que eu fui lá, da galera da Hyperliquid, que é uma bolha que eu acabei me envolvendo muito por conta, de farm de airdrop e outras coisas mais, de Dubai. Então toda essa turma, tá, e aí varia, tá, de desenvolvedor, BD, VC, enfim, toda essa galera, tá, que já viu minha cara e etc e tal, quando eu vou para um evento, a turma já sabe meu nome, a turma já sabe quem que eu sou. Então isso faz com que eu consiga criar negócios ou representar projetos lá de fora aqui no Brasil, por exemplo. E isso é um game changer, cara, em uma época onde a gente está num momento de inflexão entre o Web 2 e o Web 3. A gente está muito no início ainda. Eu sei que é meio clichê falar isso, porque todo o tempo parece que a gente está no início, a coisa não vai às vezes, mas não é, cara, é porque tem muita variável no mundo
que acaba sendo barreira para que essa indústria possa avançar. No Brasil, então, nem se fala, né? O desa pô, é legal o Brasil crescendo, né, tem lá o estudo da Chainalysis que mostra que o Brasil está no quinto lugar em termos de, curve adoption, né, de pessoas adotando cripto, enfim, meios de pagamento e tudo mais. Mas, é triste também saber, né, o que que a gente vê, né, de roubalheira, de escândalo, né, de dados sendo vazado. E essa indústria aqui, blockchain, ela tem algumas características e alguns princípios, né, que tem potencial de até, cara, contribuir com a própria sociedade. Quando a gente ali no Rio de Janeiro vai ter lá um evento, eles vão fazer lá o side event, né? Tu vai nesse side event, cara, leva pessoas que tu gosta, que tu tem alguma consideração, porque tu tá apresentando para ele um novo horizonte que muita gente ainda não enxerga, não entende. Então tu tá gerando valor. Esse cara, se ele for impactado, amanhã ou depois, ele vai falar de você para outra pessoa. Isso foi o que aconteceu comigo. Eu não falei do Gilberto, da VC, que eu ajudo eles lá com research, etc. Então, as coisas vão se conectando e vão avançando, cara. O que tu não pode parar é de continuar, tu não pode parar de fazer. Então, criar conteúdo é uma excelente forma de você começar, porque, você vai, né, criando conteúdo, as pessoas vai ganhando visibilidade. É chato, tá, não vou falar que criar conteúdo é legal, tal, talvez você goste, talvez você tenha vocação para isso, mas vai ter alguns momentos que é meio estressante, porque você tem as suas ideias, seus valores, sua forma de pensar e o mundo não, né, muitas vezes não vai estar alinhado com isso. Enfim, mas eu não vejo hoje, tá, sendo bem transparente e direto, eu não vejo hoje, com exceção de IA, algo de tanta oportunidade de tu mudar a tua vida em um curto espaço de tempo, tá. Seja buildando, a gente tá falando aqui mais de build, né, oportunidade de devs em blockchain, mas seja mesmo agora não tá tão no melhor momento para airdrop, mas vira e mexe volta ali algumas seasons muito boas, tá. E aí, assim, cuidado com esse negócio de que: "Ai, airdrop morreu, não sei o quê". Cara, não morreu nada, cara. Isso aí é mercado criando narrativa, tá. O mercado não morreu, o Bitcoin não morreu, cripto não morreu, muito pelo contrário, tá muito mais fundamentado do que qualquer outro momento da história. A gente tá vendo momentos na qual a galera lá de Wall Street, a galera da Faria Lima, que sempre falou não, teve que, né, eh, esses caras cuspiram pra cima e caiu na testa, tá. Você tem hoje todos esses caras falando sim pra cripto, né, e não porque eles querem ou não, porque não tem opção, porque o mercado, a indústria está avançando, a regulação né, agora a gente está discutindo Clarity Act lá nos Estados Unidos. Em algum momento, isso aí também vai passar, espero que até agosto, se não passar até agosto a coisa pode ficar feia também, do ponto de vista de estender essa agenda, mas eu acredito que até agosto isso aí tudo vai estar tudo bonitinho e, enfim. E aí, assim, ó, a gente está no período de baixa. Esse é o melhor momento para você se conectar. Eu, por exemplo, quero ir no Token 249 lá em Singapura esse ano. Talvez vai ser o pior evento do ponto de vista de quantidade de pessoas por conta do mercado em baixa. Mas para mim vai ser o melhor evento, porque eu fui no ano passado. Eu quase não consegui conversar com quem eu queria, porque é todo mundo que tá ali animado, querendo conversar com as mesmas pessoas. Mas eu já fui em bear market também para evento, e foi o melhor período. Por quê? Porque eu conseguia falar com o Joseph Lubin, co-founder da Ethereum, eu consigo me conectar com o doido aí do Arthur Reis, e tu não consegue no mercado de alta, porque é muita atenção, é muita demanda, os caras têm uma agenda ali também, enfim. Então, no Brasil tá rolando eventos, teve o Merge nessa última semana agora, e, cara, assim, foi um evento sensacional, tá, para quem quer construir, para quem quer buildar. Eu, por exemplo, tô com outros projetos agora tocando também, como Advisor ou BD, e eu pude pegar bastante contato e a gente já tá avançando nesses projetos. Então, e aí, assim, cara, vocês acompanharam toda a história, né? Desde quando que eu comecei, como que eu comecei, o como que as coisas foram se conectando ao longo do tempo, mesmo sendo um nerd lá da Lan House, né? Eh, o que eu posso dizer pra vocês é assim, cara, não pare, tá? Continue, se conectando. Evento tem muito valor. Eu dei algumas sacadas, alguns, né, algumas coisas que eu perdi muito tempo no passado indo para evento, eu saía do evento e nada acontecia. Enfim, e aí você toma um ali no side event, mas não vai mudar a tua vida, não, né? Você tem que ir para se conectar, pegar contato, semana que vem você tem uma agenda, e você vai trabalhar nessa agenda,
E, cara, o teu próximo desafio, o desafio 1 é ter o quê? O lead, né? Pensa igual o marketing lá, que tem topo de funil, etc, sabe? Depois joga no Google aí, sei lá, funil marketing. Aí o primeiro é tu se conectar. Então, né, é o quê? É pegar Telegram. E vai pegando Telegram de um monte de gente, de um monte de projeto, etc e tal. Fez isso, aí tu vai pro segundo nível. Qual que é o segundo nível? Reunião. Lembra de mim? Falamos lá, tal, no evento, bababá? Então, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu vi aqui o projeto de vocês, como é que tá, tal. Eu tô fazendo isso aqui, eu queria saber como que eu consigo contribuir com vocês. Eu posso criar, por exemplo, os conteúdos de vocês semanalmente. Você não consegue pagar um valor aí, não? E aí, com o tempo vai passando, né? Tu vai conhecendo mais oportunidades e as pessoas mesmo vão começando a te indicar. Hoje no Brasil, tô vendo que o Deb chegou aí, ó. Tem a galera da Parabuilders que já tem uns bounties ali. Lá na Solana tem o Super Team, lá o site deles, que também tem algumas atividades que você consegue fazer lá e vai ganhar recompensa. Vai mudar a tua vida? Cara, não vai. Mas tu tá fazendo aquilo ali, o fato de você estar fazendo, as pessoas vão saber que você é uma pessoa que pode contribuir. Então, as pessoas vão começar a te indicar, e aí sim pode surgir uma grande oportunidade, tá? De eventualmente estar à frente de um projeto, enfim, e os projetos precisam de pessoas, ok? Pô, só dando um É, exemplo, Zé, foi mal te cortar. O Rafa, que tá na nossa equipe aqui, tá com a gente por causa disso, cara. Ele ganhou a thread lá, explicando no cloud como fazer uma landing page no Super Team. Aí o Caleb, a gente olhou e falou, cara, esse moleque aqui é bom. O moleque tem talento, fez e hoje tá aqui, mano. Então, assim, é isso que o Zé falou, a gente estar presente, se mostrar presente, né? Pegando esse multi aí também que ele falou de eventos, a gente já está chegando no final. Hoje aí, pessoal, a gente vai abrir os 15 minutinhos, 10, 15 no máximo, se a rapaziada quiser subir, quiser perguntar alguma coisa. Aproveitar que o Zé tá aí também, tá? Não dá pra gente estender muito, mas os 10, 15 minutinhos aí, a gente quer abrir esse espaço para a comunidade aí, acha bacana, né? Às vezes as pessoas querem perguntar e a gente quer estar cada vez mais próximo de vocês mesmo. E só para, cara, passar a bola aí pro Caleb, para você depois, anunciar aqui no nosso evento, né, irmão? E você falando nesse molde todo de evento, deu essa consultoria aí de evento, a gente vai ter o Jet Station, a gente já anunciou esse evento aqui só em off, aqui nos Spaces mesmo, né, passado, com a Parabuilders aí, os Bravos, que estão com a gente aí como parceiros também. Debinho vai estar lá também, com certeza, Catalão, você também, né, Zé? E a gente espera, cara, trazer a comunidade, desenvolvedores que realmente estão interessados, sabe, que estão com a gente. A gente não faz milagre, né, cara? A gente precisa que você tenha tudo isso aí que o Zé falou. Como ele falou, a indústria está quente, a gente está no ponto de inflexão, mas a gente ainda não tem como programar, né, para você, obviamente. Então, se você for raçudo, cara, se você às vezes, né, tiver um mínimo de noção ali de Python, de JavaScript, que são as principais, ou às vezes nem isso, para você prototipar o teu projeto, né, como o Zé falou, você já faz na IA automaticamente. Na Solana aí você tem muitos SDKs surgindo, ontem o SDP, que foi uma inovação grande aí, onde você coloca APIs, né? Igual na época do e-commerce, o Zé pegou essa época aí, quando você. Do SAP também, né, cara? Quem lembra do SAP aí, entrega a idade, onde você tinha módulos, que você ia plugando módulos ali dentro, né? O SAP é um software de empresas. mas o SAP ainda tá o RP, né? Ele ainda tá bombando ainda, pô. Não, Não é ainda, o só hoje SAP mesmo. é É. eterno, né, mano? Mas lá eu trabalhei, meu primeiro estágio na minha vida, né, mano? Foi na Contax. E eu fui analista de suprimentos. Contax era uma Uhum. empresa que prestava serviço para a Oi. Né? E aí o meu primeiro estágio na vida foi mexendo com SAP. E você tinha módulos, né, que você iria encaixando ali. E assim como foi o e-commerce, você tinha módulos, por exemplo, de logística para fazer o cálculo do frete no Correios. Isso não tinha um X assim pronto como tinha hoje. E em cripto a mesma coisa, né? Você transformou a blockchain em módulos também, onde você consegue integrar por APIs. Você não precisa mais ser um desenvolvedor para isso. Então, se você tem uma ideia de, por exemplo, criar sei lá, cara, uma renda fixa brasileira, foram lançadas 5 stablecoins esse ano brasileiras. A gente foi no Stablecoin Fórum Brasil, por exemplo, que vai dar subsídios, porque o DeFi ele permite composabilidade, enfim. Ideias novas mesmo. Se você quiser botar uma Selic on-chain, você tem essa possibilidade hoje em dia, só incluindo esses eixos, esses trilhos, né, esses APIs. Né? O próprio Private também, você não precisa ter nem, cara, nem carteira. O próprio, você loga com Gmail, ele já abstrai. Então, tem muita coisa nova, a Solana está trazendo muito isso, sabe? A gente vai tentar passar um pouco dessa visão nesse nosso evento. A gente quer receber novos desenvolvedores. Se você é um cara realmente interessado, cara, eu te dou a minha palavra que vai valer o seu tempo nesse evento, né? Porque pelo menos Se você você vai tem estar... amigos desenvolvedores, convidem eles, galera. Sim, irmão. Esse pessoal aqui, galera, a gente quer falar com vocês, né?
São pessoas que estão aqui, estão interessadas, estão E não buscando tem um conhecimento. forms não aí que vocês vão disponibilizar para a galera se inscrever aí, não? Temos, cara. A gente já tem no Discord um forms nosso e a gente está desenvolvendo agora o link do Luma, né? A gente vai trabalhar de uma forma mais densa assim, esses forms. Mas é aquilo, né, Zé? A gente tem 7 semanas de operação aí, uma com Merge. A gente trabalhar com cripto, com Web3, com startups, é isso aí mesmo, é trocar o pneu do carro com ele andando. E é por isso que a gente precisa se conectar com pessoas que a gente acredita que endossam essa indústria. O Zé é o exemplo, o Dólar, o Deb, né, o Super Team, que fizeram a composição aqui dos nossos 3 primeiros Spaces, essa comunidade aí que está apoiando a gente, os nossos Jet Stars aí, que tem vários aqui também, e a galera que segue a gente, que curte o nosso trabalho, cara, que acredita no que a gente está fazendo. A hora, como o Zé falou, é essa, sabe, do mercado ter virada, de vocês terem mais acesso, né? O Super Team é um grande parceiro nosso também, tá rolando o hackathon deles aí, o Ideathon. Então é muito interessante, venham a esse evento, né? E é isso, cara. Passar a bola aí pro Dia Caleb. 25 de abril, dia 25 de abril, já marquem aí na agenda de vocês, convidem desenvolvedores, nosso público-alvo vai ser esse. E vai ser um evento imperdível, assim, o Jet Station vai ser o primeiro encontro presencial da Jet Latam, dessa vez focado em desenvolvedores, e a gente quer tornar esse evento recorrente, né, de maneira recorrente aqui no Rio. Então, convidem aí, a gente vai fazer um anúncio oficial em breve, e a gente conta com a ajuda de todos vocês aí para estar compartilhando isso aí. Exato, cara. A maior ideia é fazer disso um hub mesmo, né? Porque a gente vê essa indústria, cara, todo mundo que está aqui é louco por essa indústria, corre atrás, estuda. E o nosso sonho é ver isso aí se concretizar em forma de um hub. Esse e o Zé falou a importância do presencial, né? Total. De fazer conexão no presencial. Total, irmão. Isso aí que o Zé falou foi, cirúrgico. E exatamente, pessoal, pelo nosso evento que a gente quer atrair, nesse primeiro momento é mais desenvolvedores mesmo, mas a gente está muito trabalhando nessa linguagem de chamar outros profissionais também, né? Você é designer, você é gerente de projetos, você é um empreendedor, enfim, cara, você se vê trabalhando de alguma forma, venha também, você está convidado. São somente 50 ingressos que a gente tem, tá, pessoal, nesse primeiro momento. Então vai ser algo bem selecionado mesmo. Por isso que a gente só está anunciando aqui no Spaces, a gente não teve copy, comunicação nenhuma oficial ainda para isso aí. Então a gente só falou aqui nos 2 Spaces mesmo. E claro, com os contatos que a gente, né, tá chamando para o evento. E é isso, galera. Vamos para cima. Quer abrir para a comunidade aí, Diego? Oi? Abrir para a comunidade, comentar alguma coisa? Acho que o catalão subiu aí. E última coisa, galera, vai ter uns merchs irados lá, hein? São poucos só, mas os merchs vão ser iradíssimos. Iradíssimo. Passar só a bola pro Zé. Zé, espero você lá também. Cataleira, Deb aí, quem quiser subir, ou comunidade, todo mundo, galera, que é convidado. Né? E agradecer, a presença do Zé aí, dizer que eu tenho, máximo respeito por esse cara. A gente vai estar aqui ainda, né, com as respostas. Mas é isso. Quer complementar alguma coisa aí, Zé? Quem quiser subir aí, cara, levanta a mão aí. Cara, eu até poderia falar mais coisa aqui, dicas e tal, cara, mas na prática mesmo, eu acho que se tu fizer esse pequeno detalhe bem feito, eu acho que ele é o pontapé inicial, sabe? Eu não, sei lá, eu não acho legal também falar muita coisa, senão tem aquele overdose de informação e aí acaba a pessoa que não fazendo nada. Então, né, focar nessa parte, cara, de você se conectar com pessoas, ir no evento, tá? Fazer essa agenda, fazer exatamente como eu expliquei para vocês. Isso aí funciona demais. Parece besteira, mas funciona demais. E se você tiver oportunidade, que eu sei que nem todo mundo tem, é difícil, né? Mas se você tiver oportunidade, cara, às vezes você que tá em numa outra, né, numa outra situação financeira, se você puder ir para outros eventos também fora do Brasil, também vá, tá? Por quê? Porque às vezes um contato que você tem com a galera lá de fora, né? Você pode representar um projeto no Brasil, você pode ser essa ponte. E vai faltar gente, cara, porque é muito projeto, é muita demanda. Hoje a bolha é bem pequena, né? Basicamente, ó, pegando a galera que tá aqui nesse space. Se tu pegar mais, sei lá, cara, mais umas 10, 15, 20 pessoas aí, é isso, tá? Não é muito mais do que isso, não. Né? Dá para saber quem que tá buildando, quem que tá fazendo ponte hoje no Brasil. E então, assim, tem muita oportunidade. E vai faltar gente. Acho que é isso. Perfeito, Zé. Assina embaixo. Cara, ninguém tem mais uma dúvida aí, galera? Convida. E Cataleira, tá aí? Fala comigo, irmão. Tá ouvindo?
Fala, meus queridos, boa noite a todos aí. Infelizmente eu não pude ouvir tudo porque eu tava em live, mas peguei o final aí. Como é que vocês estão? Tudo certo? Pô, maravilha, irmão. Tudo Salve, certo, Catalão. Cataleira. Contamos com você lá. Quer subir não, Debinho? Tá aí? Rapaziada aí, o convite Cara, pra todos. estarei lá. Tá já, pô, com Estarei Vai lá certeza, com colar no irmão. evento? certeza. É. Boa. Vou dar um adendo, já que o Zé deu uma dica aí pra galera, falar que tá rolando o Ideiathon, acho que ainda dá pra participar, a Super Team Brasil aí tá encabeçando esse projeto. Eu achei uma das coisas mais geniais aí que eu já vi. Permite que uma pessoa comum possa explorar uma ideia. Hoje em dia, o cara pode lapidar a sua ideia utilizando algum IA, assim, com fáceis perguntas ali, e participar de um programa desse é uma parada surreal, cara. Que ele E pode tá com chamar a uma atenção de premiação alguém. legal. Tá com uma É premiação verdade. boa. Eu não vou nem entrar no aspecto de dinheiro, mas só em, talvez, claro que é importante, mas em chamar a atenção de alguém olhar a viabilidade daquilo e ele participar de um time, aí sim, depois encabeçar por um Haka. Cara, é sensacional a oportunidade. E assim, eu vou até participar com uma ideia. Eu tenho uma ideia que ano passado até apresentei aqui para uma startup e não foi para frente. Eu bati cabeça, sabe? Me reuni com os caras e tudo mais, mas bati cabeça. E vou trazer essa ideia e vou apresentar, cara. E é isso, mais pelo. Acho que isso dá muito tesão na gente, sabe? A gente sempre buscando produtividade, apresentar algo, ser útil. Então isso é muito legal. Acho que quem estiver por aí ouvindo, cara, vê aí se você não tem uma ideia, cara. Tá guardado aí os quatro cantos aí da sua mente, as sete chaves. Cara, traz isso à tona agora, vai lá, participa. Acho que você não tem que ter vergonha de nada. Acho que cada um é dono de si mesmo. Vai lá, cara, vamos explorar, vai que, né? É isso aí, galera. Vamos pra cima. Porra, Cataleira, animal você falar isso aí. Acho que a gente já trocou ideia sobre isso várias vezes, né, cara? Foi uma das coisas até que me deixou, assim, muito bullish em Solana, me trouxe muito mais pro ecossistema, que eu vejo, eu participo desses hackathons, né, já há alguns anos, e eu vejo, assim, cara, como que a Solana faz isso bem feito, né? E a gente tem que falar mesmo, dar os créditos. Então, eu não falo da Solana hoje em dia por estar posicionado na Gito, pelo contrário, quem me conhece aqui já tem anos que eu venho falando, enxergando, e o Ideiathon realmente é sensacional. E vai tudo de encontro que a gente falou aqui com o Zé, cara. O Ideiathon, ele não te prepara só a nível de dev, né? Só a nível de você ser um desenvolvedor, até por ter, hoje em dia, talvez uma IA vai ser até mais útil, né? Do que uma aula de 1 hora online para te ajudar nesse quesito. O Ideiathon, ele trata toda a sua ideia, o pitch, né? A prototipagem do seu projeto, a parte que o Zé falou de um ser humano, ele enxerga muito melhor algo pronto. No Ideiathon, o seu protótipo pode ser literalmente, cara, um rascunho de papel e caneta e tirar foto. Pode ser literalmente isso. Mas já no outro, no Buildathon, no Build Station que vai ter, você já vai precisar ter um protótipo. Então, o Ideiathon, cara, é tipo uma incubadora mesmo, sabe? Os caras pegam você na mão, você tem uma aula de design thinking, que nada mais é do que o cara desmembrar o teu negócio, né? Identificar uma persona é um cliente final seu, né? São os hábitos de uso, de consumo. Isso aí é muito mais, cara, do que uma aula de desenvolvimento. Eu vi esse tipo de workshop na minha faculdade, sabe? Eu fiz administração. Então, assim, eu fui a muitos workshops pagos e coisas que você via lá, cara. O Miro, que dá aula lá, é um cara que já trabalhou no Itaú, na Sul América, um cara, pô, nada, já deu aula na USP. Então, são pessoas realmente, cara, que sabem o que estão falando. E faço das palavras do Catalão as minhas aí, galera. Né? Entrem lá, tirem suas próprias conclusões. A aula do Design Thinking foi ontem, hoje foi a aula do Estevam Riso, que é um cara que dá aula de pitch, né? Como que você vai falar do seu produto para alguém, para um VC, como até para o próprio Super Team, para concorrer esse prêmio. O pitch deck faz muita diferença em hackathon, hein? Isso aí é o divisor de águas para muito Nossa, projeto. cara, isso é tudo. Isso aí a gente pensa que é bobeira, mas é brutal mesmo. Isso é sinistro. Animal, irmão. Passa a palavra aí. Alguém quer subir para falar, Caleb? Não, né? Eu acho que não. Eu queria só comentar de um site também pra galera que tá procurando oportunidade de emprego e tal. Na Solana existe o Talent, Super Team Talent. Você consegue preencher um formulário e a galera que trabalha no Super Team Talent, eles conectam você com uma oportunidade que esteja alinhada com as suas skills e a sua experiência. Então é só você preencher lá o formulário que eles eventualmente podem entrar em contato com você. Você não precisa ser membro de Super Team nenhum, é aberto para todo mundo. É só pesquisar aqui no X, Super Team Talent. Aí tem o perfil lá e o site. Queria passar esse site para a galera também.
Boa, boa. Esse site é muito bom, cara. Isso aí tem vaga internacional. E é isso, né, pessoal? A gente ficar de olho aí, porque tem muita oportunidade, né? Para quem quer construir, quem quer trabalhar realmente nessa indústria tem. A gente já falou isso algumas vezes em outros spaces aí. A gente tá com uns caras brabos aí também que estão falando isso aí. E abrir mais pra galera aí, mano. Zé, quer fazer suas últimas considerações? Depois passar pro Catalão aí. Cara, eu acho que a gente já falou muito, vou ser meio repetitivo, mas é porque é importante. Cara, participa de eventos, se conecta, aumenta sua rede de conexões, não se limita somente a preço de projeto, de mercado. O mercado ele é muito mais do que isso. Hoje as pessoas ainda estão olhando o preço, vai chegar um momento que as pessoas vão estar olhando ao outro lado, né? Que é a parte mesmo de, cara, o que que o projeto faz, né? Por que que ele existe, né? Então, se conecte com pessoas, cara, porque a conexão que tu vai fazer hoje, ela pode abrir muitas portas em alguns anos, tá? Portas que você não faz ideia do potencial, né? E é um gesto simples desse que pode contribuir muito aí na tua carreira. É isso. E cuidado aí com todo e qualquer distração. Bora pra cima. Pô, animal, Bom Zezão. demais, Diego. É Muito isso. bom, irmão. Catalão, tá por aí, meu velho? Opa, informe? Então é isso, meu amigo. Só, cara, ninguém subiu não, né? Só agradecer aí mais uma vez a presença aí desses caras, pô, máximo respeito, Zé, ó, sabe que eu te admiro pra caramba, já falei isso pessoalmente, não sou de rasgação de seda, irmão, mas, né, a gente nesse cargo que a gente está aqui agora, nessa disposição que a gente está de levar essa indústria, você é um dos nomes aí que a gente mais conta, quer estar presente, né, de quem quer construir de verdade, e assim fala a mesma coisa do Catalão aí também, um cara que eu conheço já, porra, há anos aqui do Rio, um dos primeiros eventos que eu fui foi um dos caras que eu acompanhava lá do início também, que eu sei que né, são OG, cara, que vivem disso aqui, né? Isso que o Zé falou também é importante. A gente está próximo a pessoas que você acredita, cara. Né? Mesmo que seja online, ele falou que você é o exemplo das 5 pessoas que você mais convive, né? Isso mais pessoalmente, mas até o que você consome mesmo na internet, galera. A gente tem que ter um filtro muito grande, sabe? Não tô querendo dizer que aqui a galera aqui é o supra-sumo da boa informação, que todo mundo aqui é privilegiado. Não é por aí. Mas por exemplo, cara, minha vida é dedicada a isso, sabe? Da nossa equipe aqui no Jet, a maioria das pessoas que estão aqui, né? Então, o que a gente quer é passar esse tipo de coisa que a gente enxerga, que a gente estuda, né? Tirar um pouco dessa imagem que cripto tem, que blockchain um pouco menos, né? Aqui da bolha do CT, o Zé falou aí da importância da gente ir a eventos, né? Principalmente internacionais, né? Mais ainda, que você expande essa conexão. E a gente teve no Merge agora, foi muito bom, para a gente poder, cara, captar essa mensagem que está acontecendo e tentar passar aqui de uma forma mais informal, mais abrindo para a galera perguntar. Né? A gente está à disposição também no nosso Discord, minha DM aí é aberta, todo mundo que me manda mensagem eu respondo. E é isso, galera, estender o convite Só aí uma mais. coisa aí, ô Diego, que Fala eu aí. acabei lembrando agora que eu acho que é importante, cara. Duas coisas. A primeira, explorem também o LinkedIn, turma, porque o LinkedIn é a rede social de business, né? A gente fala muito de Twitter e tal, mas lembra que cripto está avançando, né? A indústria está mudando e vai continuar e vai ter as empresas lá no LinkedIn. Hoje é um ambiente que eu acho que ainda é muito negligenciado no geral. E aí pode ser uma baita oportunidade. O segundo ponto é, cara, lembra também assim, ó, tu tá criando conteúdo, de alguma forma, pega, sei lá, cara, cria uma apresentação sua desses conteúdos, qual que é o teu alcance, qual que foi o conteúdo que gerou valor, né? Ou cria ali se você for dev, né, um GitHub, busca ter um pouco mais das estrelinhas, dos commits, dos forks, porque tudo isso aí, lá na frente, hoje pode ser que você não dê muita bola para isso. Mas lá na frente, vai ser muito mais fácil tu conseguir uma oportunidade, um processo seletivo contra a galera, né, que é do Web 2, que vai estar migrando para Web 3. Escuta isso, tá? Vai ter muita gente do Web 2 que já fala inglês, que fala espanhol, que tem MBA, o Scamba A4. Galera, assim, né, que tem um baita, currículo, só que os cara não é de cripto. E isso muda tudo. Porque o cara que é de cripto, o cara entende a dinâmica, sabe do risco, sabe, né, já viu um monte de coisa acontecer e não tem como tu transferir isso para outra pessoa. Então, como é que tu prova que tu tem toda essa base, que tu conhece tudo isso? Mostrando algo que tu veio construindo em relação ao tempo. Então, GitHub é um exemplo. Carteira também mas é mais crítico, porque, enfim, né, para a empresa, daí vai depender do tipo de empresa. Mas, assim, GitHub,
posts no X, etc e tal, contas, né, que você já vem criando conteúdo no próprio LinkedIn, tu pode fazer isso, tá? Então todo esse histórico é extremamente importante, isso aí vai te colocar numa outra posição lá na frente. Já mira lá na frente, entendeu? Daqui 5, 10 anos. Como é que vai estar a indústria em 5, 10 anos? E aí como é que você vai estar daqui 5, 10 anos em relação ao geral, sacou? Pô, sabe muito, Zé. Aulas demais. Eu também, cara, tenho usado mais o LinkedIn, realmente. Lá em evento, principalmente, né? Tem gente que só usa o LinkedIn, que é ao contrário, né? Daqui. E o mercado se profissionalizando, a tendência é essa. É uma rede um pouco mais formal, mas que abre muitas oportunidades também. Você ter a sua organização pessoal aí em nível de conteúdos. Enfim, cara, esse Space ficou muito bom. Lembrando, pessoal, que os Spaces ficam gravados, tá? A gente grava aí, a gente tem um canal no YouTube que ele só tá para os Spaces mesmo. Então, se vocês quiserem ouvir depois lá, às vezes aqui pelo X fica difícil, né? Achar, é meio bugada essa biblioteca aqui. Então lá fica, pô, bem mais clean de vocês avançarem, acaba sendo os Spaces maiores. E é isso, galera. Por mim, eu ficaria ainda aqui tempão trocando ideia com vocês. Eu gosto muito de falar sobre isso. E reforçar mais uma vez, nosso evento 25/4 aí, a gente conta com a força de todo mundo para fazer dar certo. Vamos para cima. Passar aí pro Kalev aí, finalizar. Obrigado, galera, que compareceu ao terceiro episódio do Conexão Jet. Semana que vem tem mais e fiquem ligados aí que em breve a gente vai soltar um anúncio do Jet Station, nosso primeiro evento no Rio de Janeiro, dia 25. É isso. Let's Jet. Valeu, rapaziada. Abraço a todos. Abraço, galera.